Olá, seja bem-vindo. Está no ar o programa Anjos da Esperança Empreendedores, aqui na sua TV Novo Tempo, onde cada história reflete a força da missão e o valor de ser um anjo da esperança que faz a diferença. E é claro que temos vários quadros. No Anjos 360, você vai conhecer os bastidores da nova temporada do programa Origens, que traz revelações emocionantes sobre o dilúvio e trazem conhecimento sobre outras histórias bíblicas. Tá imperdível, hein? E não esqueça que esse é um mês muito especial de doação. Você vai saber, como se tornar, um anjo da esperança e também tornar possível a impressão das revistas Céu e Inferno, Daniel e Apocalipse. E também nós vamos falar sobre o poder transformador da educação. Isso mesmo. Nós vamos conhecer o professor Amós Silva, um querido. Ele que é do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ele usa conhecimento para transformar vidas e também inspirar empreendedores com excelência, sem renunciar os valores que ele acredita, valores cristãos. E para te contar a história de esperança, nós vamos conhecer a Aparecida, empreendedora de Cascavel, que transformou seu negócio em um canal de esperança. Que coisa boa! Um exemplo de como a confiança no nosso Deus maravilhoso pode guiar as nossas decisões profissionais. Tem um Momento Sebrae que está cada dia, cada programa está essencial. Nós vamos refletir sobre o futuro de empreender no Brasil. Quais são as tendências, quais são os desafios, quais são as oportunidades para quem deseja planejar, inovar com propósito. E ainda hoje, no Momento da Palavra do Dia, nós vamos relembrar que Deus nos chama a deixar o passado para trás. Você quer avançar com confiança em direção ao alvo? Você tem que pedir perdão, liberar perdão. O programa está imperdível. Fica conosco, porque mais do que um negócio, nós temos uma missão. Anjos da Esperança Empreendedores, que honra ter um cantinho no seu coração, na sua sala, onde você está acompanhando o programa através da internet. É mais do que um programa sobre finanças, bolsa de valores. A gente fala da missão do reino. E é bom ter você aí como nosso parceiro, coisa boa. Você viu na nossa escalada, nossa abertura, quanta coisa tem no programa de hoje, mas é por você. Vamos fazer o seguinte, vamos de informação, é transparência. Anjos 360. Anjos 360, e ela vem aqui, Gabi, trazendo as informações e as novidades. Tudo bem, Cris? Tudo jóia. Melhor agora, Gabi, porque a gente começa o nosso programa já com as informações. O pessoal de casa já fica esperando você. Para onde a Novo Tempo vai? Quais serão as novidades? Com certeza. Olá para você que está em casa nos assistindo também. E hoje eu venho falar aqui de um programa que está com uma temporada nova, que é o programa Origens. Começou uma nova temporada, o tema é Dilúvio. Afinal, Cris, o dilúvio, ele é um mito ou realmente aconteceu? Nós temos essa resposta na Bíblia, mas a gente também traz isso no Origens, que é ciência séria, mas claro, sob a visão criacionista, né, Cris? Que legal. Gente, olha, como é bom termos informações que muitas vezes o cristão é dado como alguém, alucinado e tal. E às vezes tem que cuidar, porque você tem que ter a fonte da Bíblia. Quando você tem informações sérias, com credibilidade. E o Origens traz tudo isso para que a gente possa ter esse material selecionado e tal. A gente estava agora aqui nos bastidores, vou até abrir, vendo algumas imagens, porque está fantástico esse trabalho, né? Exatamente. O Origens é uma produção aí de alto nível que, assim, eu vou explicar para quem está nos assistindo como que funciona o Origens. É um programa que ele é exibido aos sábados, o programa é inédito, e ele é feito assim, a Novo Tempo, ela ajuda com a produção, a equipe que faz a produção desse programa, e a mantenedora da Novo Tempo, ela ajuda com custeando as viagens. Afinal, o pessoal viaja para os Estados Unidos, diversos países, para ir realmente em busca das respostas, Então, agora a equipe foi em busca de uma investigação de sinais de uma grande inundação, que é o dilúvio, Cris? Que legal, gente. Então, olha aí. Então, assim, é uma investigação, é um trabalho que é feito um projeto, para poder trazer para você o que realmente é consolidado. E aí você acaba tendo vestígios também desse dilúvio, porque é contestado, Você fala muito sobre Big Bang, sobre evolução, sobre esse contexto de como é que funcionava a questão dos próprios dinossauros e tudo mais. E quando a gente depara para a Bíblia não depende de ciência, não depende de livro de história, mas quando a história acaba validando a Bíblia, que é um livro rico em informações,
fica legal a gente poder mostrar para o mundo que o cristão também se ampara na ciência de forma correta, né, Gabi? Exatamente. A Daiane Fagundes, que é apresentadora do Origens, ela entrevistou aí especialistas renomados e falaram aí sobre diversos assuntos. Eu gravei com ela para entender como é que foi essa produção. Inclusive, eu já assisti o primeiro episódio, está incrível. Eu recomendo que todos assistam. Olha aí, você vê, né? A Gabi veio falar pra gente aqui, assistiu o primeiro episódio, você viu, né? Tá toda aqui, mas para justamente trazer essa informação para você em primeira mão. Você teve alguma entrevista com ela, gravou alguma coisa? Sim, gravei com a Daiane logo após a viagem para entender como é que foi tudo isso. Ela contou pra gente um pouquinho, mas é claro que para saber tudo tem que assistir o Origens. Maravilha. Quando a gente vai ver um pedacinho dessa entrevista? Vamos conferir agora. No programa já? de hoje? Sim. Então vamos lá então, ver essa entrevista especial. Então nós fomos para os Estados Unidos, nós conversamos com especialistas lá, nós visitamos o Grand Canyon e nós visitamos também o Ark Encounter, que é uma réplica em tamanho real da Arca de Noé. Eu não posso dizer que nós temos todas as respostas, porque eu acho que as respostas são maiores do que caberiam numa temporada de 3 episódios do Origens. Mas eu acredito que, como esse é um tema extremamente importante para o criacionismo, nós trazemos boas reflexões. Então fica o convite mais uma vez para você acompanhar agora a nova temporada do programa Origens. E eu tenho mais uma novidade sobre essa temporada, Cris. Eu estava esperando mais, Gabi. Você vai ter que contar no Anjos em algum lugar, porque ficou aquele gostinho de quero mais. Mas vamos lá, tem mais novidades aí, tá? Já contei no Anjos. Já contou? Já, sim. Antes de estrear a temporada, a gente sempre divulga no Anjos da Esperança. É por isso que eu sempre digo, acompanhe o Anjos da Esperança, que acontece de segunda a quinta-feira às 9 da noite e aos domingos, Anjos Empreendedores. Ou seja, não tem como ficar sem saber o que a Novo Tempo está fazendo, né, Cris? Maravilha. Então, você é bem informado aqui com a gente, tá? Acompanhe o Anjos durante a semana, Anjos Empreendedores às 11 da manhã e às 9h30 da noite aos domingos. Bom, como eu estava dizendo aqui, tem mais uma novidade. Pela primeira vez, o programa Origens usou a inteligência artificial para gerar imagens agora nessa temporada. Afinal, tem muita coisa ali que fica difícil de retratar, né, da crise. Então, a gente tem utilizado muito aqui a inteligência artificial para também pregar o Evangelho, que é o objetivo da Novo Tempo. É muito legal, né? Você sabe que o problema não é o lápis da tabuada que o pessoal, né? Ela falava, olha, o problema é o lápis da tabuada que o pessoal colava na tabuada. Não, o lápis não é o problema, a mente que controla o lápis, né? Então a tecnologia pode ser uma benção, o celular pode ser uma benção, a tua rede social, inclusive a inteligência artificial aqui é uma benção. Só quer saber gerir, né, Gabi? Com certeza, com responsabilidade e com propósito, né, Cris? Você também utiliza bastante, muito bem esse recurso. E eu quero dar aqui outros exemplos de onde nós utilizamos a inteligência artificial. Nas campanhas do Departamento de Marketing da Novo Tempo, então diversos setores acabam ali tendo acesso a isso. No Anjos em Ação, que está quase chegando aí mais uma edição em 2025, que já no ano passado, vamos conferir, até tem algumas imagens aqui do ano passado para a gente acompanhar. É claro que quando a gente fala de inteligência artificial, Cris, isso tem novidade toda semana. Então, claro que aqui ficou um trabalho impecável, mas para esse ano a gente pode esperar então mais novidades. Com certeza vai estar incrível isso, porque toda semana tem alguma ferramenta nova. Foi o primeiro programa da Novo Tempo do Anjos em Ação que utilizou esse recurso, né? Então, é verdade, damos o primeiro passo. Conferindo aqui algumas imagens. E a chegada também de novos profissionais ao marketing, que trouxeram esse Smart Money, esse conhecimento, né? E aí foi a estreia. Agora, de um ano para o outro, a inteligência artificial já mudou, né? De uma semana para outra, né? Então, toda semana tem novidades e aqui no marketing a gente tem profissionais que estão sempre estudando essa área para que a gente possa usar. Inclusive hoje, né? A gente está com uma informação, semana que vem já tem outra. Mas a nossa equipe de marketing está sempre trabalhando para trazer para você. Inclusive, na edição do Anjos em Ação desse ano, a gente já está aí com novidades. Vai ser um programa muito bacana, né, sobre a história de Moisés. E a inteligência artificial vai trazer essa roupagem para a gente poder mergulhar em 2 mundos especiais na edição desse ano. Exatamente, Cris. Não só a equipe de marketing, a Tati também, que é editora do Origens, eu gravei com ela para contar essa novidade do Origens. Ela também explicou exatamente isso. Do primeiro episódio do programa dessa nova temporada para o último que eles gravaram, já tem muita novidade falando inteligência artificial. Ela vai falar com a gente aqui também? Não, eu gravei com ela para o Anjos, ela também contou, porque é um material mais extenso, né? Mas quem quiser conferir, a entrevista está no YouTube, então fica todo disponível esse material. Fácil, fácil. Olha, o nosso canal no YouTube é Anjos da Esperança. Vai lá, tá? Se inscreve,
lá no canal, né? Ativa o sininho para receber as notificações e tem tudo, reportagens, Anjos Empreendedores, Momento Sebrae e, é claro, tem a Gabi trazendo informações que volta no próximo domingo trazendo para a gente muita novidade, né, Gabi? Se Deus quiser, Cris. Muito bem, muito obrigado, Gabi. Que a agradeço. gente segue aqui no nosso programa, você aí de casa, né? Respira a fundo, nosso programa só está começando, um breve intervalo e a gente volta já. De volta com Anjos da Esperança Empreendedores. Que honra estar com você nesse programa, que é mais do que um negócio. É uma missão, história de vidas transformadas e muito mais. Obrigado pela sua audiência. Aqui a gente aprende junto. Falando em aprender, com base na educação, meu querido, é possível investir, empreender na área que você deseja. Como sociedade e também no reino de Deus, a educação qualifica. É o ponto de partida para os projetos que nós temos aqui nessa terra que é passageira e nos conduzem ao que estão próximos de nós, para a eternidade. Então, para conversar sobre a importância da educação e de uma boa formação acadêmica, nós vamos conhecer Amós Silva. Ele que é professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, formado em mestre em Engenharia Aeronáutica, Mecânica pelo ITA, tão conhecido aqui no Brasil. Ele é apaixonado por educação. Há mais de 10 anos contribui também para que estudantes alcancem grandes sonhos a serem aprovados nos vestibulares mais difíceis do país. E olha só, ele é fundador da empresa Lucre Mais Pagamentos, que apoia empresários a reduzirem taxas em suas vendas. Está interessado, né? Ele é um filho de Deus, esposo da Sara, pai do Thomas, e ele também vive a sua fé com base nos seus negócios e a sua missão de transformar vidas. Vamos receber aqui com muito carinho, seja bem-vindo, Amós. E aí, meu querido, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Cris, satisfação estar falando contigo aqui. Que bom, né, saber desse currículo todo, essa questão com base na educação, um homem de Deus e buscando na ciência, na informação. É uma história rica que a gente vai compartilhar hoje aqui, né? Não, sem dúvidas. E, acima de tudo, bênção de Deus. Foi Deus que guiou e continua guiando essa trajetória para que a gente possa abençoar a vida de pessoas, seja dos estudantes para alcançarem os seus sonhos, seja dos empresários para alavancarem seus negócios por lucrar mais. Que bom. Vamos sentar aqui então, Amós. Que bom, você de casa, então. Você tem que contar a sua história, hein? Olha, você que está aí, ó, pode estar aqui juntinho conosco como o Amós, contando sua história, trazendo aqui uma vida, né, que foi transformada, uma vida que abençoa outras pessoas. Entre em contato com a nossa produção. Eu quero ou a nossa reportagem ir até a sua cidade, ou a gente fazer uma entrevista online, teremos alguma temporada, ou você vir aqui até Jacareí, interior de São Paulo, onde fica a Rede Novo Tempo, contar a sua história. Tá aí o WhatsApp da produção, passando embaixo. Tira uma fotinho já. Cris, eu vou contar a minha história. Então manda um resuminho, seu nome, sua cidade, um pedacinho da sua história, que a nossa produção vai entrar em contato com você, para você estar aqui no lugar do Amós. Mas hoje é o Amós que conta a história. Amós, eu estou vendo aqui, a produção já nos trouxe aqui, né, alguns desenhos especiais para a gente poder falar sobre você. E a ideia é que você tem uma conexão aí junto com a Lucre Mais. Então, para o nosso empresário que está em casa, falou, olha, pagar menos taxas e tal, como é que funciona? Como que surgiu essa empresa e a sua conexão com essa questão para educar também os empreendedores? Perfeito, Cris. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que meu coração ele é cheio do amor pela educação. Então, meu pai nasceu no interior do Piauí, na roça, 100 km de Teresina, e a educação mudou a vida dele. E ele me deu oportunidades de alçar outros voos, com a graça de Deus, através da educação. E aí você pode estar se perguntando, Amós, mas o que educação tem a ver com pagamentos? É que depois que eu formei no ITA, eu fundei um cursinho online para ajudar alunos a entrarem em vestibulares de alto desempenho. Só que aí a gente começou a sentir uma dor. A cada venda, a cada 100 mil de vendas, 10% ficava na plataforma que a gente usava para fazer as vendas. Então 10% é um volume muito alto. Isso sem contar os juros do parcelamento que o cliente pagava. E aí, ao longo de 5 anos, eu fui tentando entender um pouco mais o mercado de pagamentos, como é que funcionava. E aí, entendendo um pouco mais, a gente entendeu que o mercado de pagamentos é uma grande cebola. Tem um monte de intermediários na camada, né? Tem muitas camadas, tem muitos intermediários. E surgiu a ideia, peraí, por que a gente não pode
bypassar alguns intermediários e fornecer taxas melhores para os empresários. Seja os empresários que vendem no digital, que vendem cursos online, que vendem mentorias, seja outros profissionais liberais, que vão vender ali os seus atendimentos, vão fazer ali o seu atendimento estético, vão fazer o seu atendimento odontológico e diversos outros tipos de atendimentos que precisam ser cobrados. E aí, vindo da educação, surgiu essa solução de pagamentos, exatamente para ajudar os empresários dessa maneira. Então vamos lá, você é apaixonado pela educação, então teve sempre a sua ciência de como estudar, de como poder, né, passar, porque você passou no ITA, né, hoje tão desejado no Brasil, só que você se tornou um empreendedor, começou a vender cursos. E aí vamos supor, você começou a sentir como empreendedor que parte das taxas eram salgadinhas ali, né? E você disse, olha, como eu, empreendendo, posso pagar menos. Só que aí você descobriu outro processo, né? Outra dinâmica. Gente, olha, se eu conseguir reduzir as minhas taxas, agora a minha ideia é ajudar os empreendedores a também diminuir. Porque o case de sucesso na sua mão, olha, eu consegui passar no vestibular, ensino os estudantes. Eu consegui reduzir as minhas taxas, por que não você? E aí veio essa junção com os empresários. Exatamente. E é difícil, Amós, como é que é esse contexto porque, na verdade, tem vários enquadramentos, vários tipos de empresa, vários tipos de taxa, cada um no seu nicho e tal. Você faz um estudo dentro do KINAI de atividade da empresa e ali você vê oportunidades, porque isso tudo é legal, né? Porque você está ouvindo agora, é tudo de forma legal. Ninguém está falando de burlar o sistema de forma a fazer, né, coisas erradas. Não, inclusive Amós é um cristão, ele fala, segundo a lei, enxergar oportunidades de viabilizar uma taxa menor. É isso, Amós? Sim, exatamente. O que na prática é uma coisa que rege o mercado é a lei da oferta e demanda. Se as pessoas não estão buscando por taxas menores, se as pessoas estão acostumadas com as taxas que pagam, no final das contas o mercado não vai baixar a taxa para ninguém. Essa é a realidade. Se você está pagando R$15 no quilo do arroz e ninguém faz uma oferta mais barata, vai estar todo mundo tranquilo. Mas a partir do momento que dentro da legalidade, dentro do sistema de pagamentos, a gente começa a buscar por taxas melhores, a gente começa a fomentar o mercado a ajustar essas taxas para valores menores. Então, no final das contas, vamos lá. Existem empresas de pagamentos que ficam com uma margem de lucro sobre cada venda de 15%, com taxas abusivas. Tem gente que fala, principalmente empresários, né? Fala, nossa, meus impostos estão altos. Falo, tá bom, mas isso é devido à legislação tá lá, mas você não consegue mexer. Mas as taxas que você paga sobre as vendas, você consegue mexer. E às vezes muitos não estão olhando para isso. Então, no final das contas, tudo isso depende de buscar parceiros no mercado que têm parcerias bancárias de valor. Então, o que a gente faz? De maneira bem resumida, a gente tem parceiros bancários que a gente pega esse volume transacionado dos nossos clientes e apresenta para eles, olha, para eu te trazer esse volume transacionado aqui, você consegue fazer quanto de taxa? Aí fala, peraí, para esse volume a gente consegue fazer uma taxa legal. Aí a gente pega essa taxa, repassa para o parceiro e fala assim, ó, mas como a gente está negociando aqui, tem um markup, tem uma porcentagem que fica aqui com a gente para a gente ter a nossa operação e você sai ganhando, a gente sai ganhando, o banco parceiro sai ganhando. É uma estratégia de ganha-ganha, a ideia é todo mundo sair ganhando nesse processo e abençoar a vida de pessoas. Porque eu acredito muito, Cris, que quando alguém que tem valores sólidos fica com mais dinheiro no bolso, ele vai abençoar outras pessoas. Quando ele lucra mais, ele vai olhar, peraí, com esse valor que está mais na minha mão, como que eu posso abençoar a sociedade? Como que eu posso fazer o evangelho chegar mais longe, como anjo? Como que eu posso dar mais emprego para essa minha sociedade, para essa minha comunidade que está em volta de mim? Então, da maneira como eu enxergo o lucro justo, o lucro adquirido de maneira fiel a Deus, de maneira justa, como um acelerador de propósito. Então, é assim que eu enxergo. Eu até vou pegar carona nessa sua pergunta, né? Falamos de algo tão complexo para alguns, que é entrar nessa ideia de entender as taxas e tal. É um jogo de xadrez que hoje o Amós, ele consegue ensinar para os empreendedores. Agora, você viu que cada palavra que ele fala, ele coloca graças a Deus, ele tem essa bênção. Ele já falou de lucro, mas de alguém que tem princípios e acaba ajudando outras pessoas. Porque falando de taxas, falando de empresa, falando de mercado, mar azul que se fala, né? E aí tem os tubarões, tem, né, todo esse contexto, o linguajar, né, empreendedor. Mas apesar de ter um cenário competitivo, como é que você consegue, quando você lida com pessoas, mas aí você tem taxas, pessoas, tem a competição, e você embala
esse jeito cristão de lidar com as coisas, até que as pessoas, vários CNPJs te procuram. Mas atrás desse CNPJ tem empresários, pessoas que estão às vezes atrás de um lucro, mas encontram um testemunho. Como é que é lidar com isso, Amós? Olha, Cris, no final das contas, algo que eu aprendi e tenho aprendido cada vez mais, porque a gente nunca aprende completamente, a gente sempre tem a aprender, é a confiar em Deus e ter plena consciência, Cris, de que tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, todos os negócios são dados por Deus. Então, eu vou até me emocionar um pouco aqui, porque o começo da Lucre Mais foi uma bênção que Deus tinha me falado que Ele ia me dar. E Ele falou assim, Amós, eu vou, no dia que você fizer tal projeto que eu quero que você faça, de evangelismo, eu vou abençoar a vida da sua família. E aí esse projeto estava marcado para ser lançado num sábado, e aí na sexta-feira a oportunidade surgiu. Na sexta-feira aconteceu. E é Deus, eu não posso negar que foi Deus que colocou esse negócio na minha mão. Então eu também não posso negar de falar isso para as outras pessoas. Claro, tem as suas maneiras diferentes, mas de maneira nenhuma eu posso, nesse negócio ou em qualquer negócio meu, esquecer que foi Deus que deu, e é Deus que guia, é Deus que faz. Porque Ele que deu a vida pra gente, Ele que faz tudo. Eu vou falar, eu já quebrei muita cara na vida, às vezes achando que, não, sou eu que vou fazer, não, eu vou resolver. Mas a gente não resolve nada. É Deus que resolve, Cris. Que bênção. Que bom, Amós, ver você. Desculpa. Não, mas isso mostra a sua essência, Amós. Essa é a ideia desse programa aqui, que aqui não é um programa que a gente fala de bolsa de valores. Existem bons programas que eu gosto de ver, né? De lei, a gente tem que estar bem informado, tem que gerir bem. Mas aqui a gente fala algo além do negócio, uma missão que você tem. E agora o que exalou? Você podia ter falado, eu sou o cara que passou no ITA, eu sou o cara que tem estudantes, eu sou aquele que trabalha com os empreendedores. Mas você está exalando o perfume daquele que te deu um beijo no rosto. Fala, mas eu que cuido da tua vida. Então, quando você fala dele, você fala do pai, fala alguém que te ama. E é gostoso falar de um pai que cuida da gente. É bênção. É por isso que esse programa existe. E outra coisa que eu queria te perguntar é porque quando a gente fala de ciência, parece que a religião é algo burro. Ser cristão é algo burro. Quando a gente fala de empreender, na questão racional, parece que o cristão vive só na emoção, no sistema límbico, né? E quando as pessoas se deparam com alguém que se preparou para o ITA, né, e passou, alguém que ensina para os vestibulandos ali, dá noção e preparo acadêmico, quando você pega um empresário e abre ali taxas e de repente fala assim, você é cristão, mas espera aí, né? Dá esse impacto, né? E aí quando entra a fé, parece que a nossa fé não tem onde se segurar. Você já teve algum caso que a pessoa meio que falou, você é cristão, Amós? Sim, Isso é porque as pessoas às vezes subestimam o cristão, não olham para o administrador José, não olham para o líder Moisés, homens falhos, mas que Deus capacita com sabedoria, né? É que no final das contas, Cris, hoje em dia, tem toda uma história contada para a gente ficar focado em 3 coisas, na existência de 3 coisas. 4, na verdade. Tempo, espaço, matéria e energia é a mesma coisa, mas nessas 4, que pode ser consideradas 3. Tempo, espaço, matéria e energia. Só o que existe é isso. E as pessoas vão nessa linha e quando elas se fecham nesse ambiente, nessas coisas, de fato não existe espaço para as pessoas olharem para a possibilidade da existência de Deus. E as pessoas se fecham nisso, e isso é o que a gente pode chamar de materialismo metodológico. É uma estratégia, uma metodologia de tentar deixar Deus de fora. Só que a gente quebra isso quando a gente vai partir para a origem. Tá bom, então de onde veio tudo isso? E aí, dentro de uma própria abordagem científica, a gente pode olhar por um argumento cosmológico. Olha, peraí, tudo que vem a existir tem uma causa. A ciência já mostra que o universo veio à existência, então tem uma causa. Só que se esse universo é tempo, espaço, matéria e energia, veio a existir, o que causou ele não pode ser feito disso, tem que ser feito de outra coisa. E aí a gente abre as portas para o sobrenatural. Então, no final das contas, a minha maneira de enxergar e falar para as pessoas, peraí, o primeiro passo é, vamos entender que existe um sobrenatural. E isso não viola as leis da física. No final das contas, existe um filósofo cristão chamado Alvin Plantinga. Ele é da Universidade de Cambridge, já escreveu diversos livros sobre isso. E ele traz uma base científica para mostrar, falou, olha, as leis científicas, elas mostram que acontece quando ninguém está agindo, nenhum ator externo está agindo.
Então, por exemplo, se eu levantar essa cadeira não vai andar para o lado, porque existem leis físicas que regem. Mas se eu pegar essa cadeira e mexer, ela vai se mexer. Mas tá bom. E se nenhum ser humano mexer nessa cadeira pode se mexer? Eu acredito que sim, porque existe um ser que pode mexer ela se ela quiser. Só que o que as pessoas fazem é negar a existência de Deus, negar o transcendente que age no nosso universo. Só que isso não quebra em nada as leis da física, isso não quebra em nada a base da nossa fé. Então, o que eu tento fazer em conversas assim, amigáveis, amistosas e compreendendo o lado do outro falar, olha, você está esquecendo de uma outra parte da realidade porque te falaram para ignorar. E se você não ignorasse? E se você se relacionasse com esse Deus que eu acredito que existe? Dá uma brecha, abre espaço. Dá uma oportunidade. Querido, você viu como funciona aqui o nosso Anjos da Esperança Empreendedores? A vida do Amós é como a Novo Tempo age. A gente busca oportunidade para falar do amor de Deus em todos os programas, seja os programas de família, seja os programas infantis, as revistas que vão gratuitamente. E esse programa aqui do Anjos Empreendedores é para falar de um Amós, que tem esse olhar empreendedor, sabedoria, mas ele tem discernimento porque ama um Deus e busca com amor falar de Deus. Eu até queria perguntar, Amós, como é que você hoje enxerga o trabalho que a Novo Tempo faz aqui? Como é que você enxerga a rede Novo Tempo, né? Você tem um coração que transborda no teu sorriso, né? Você chega assim, essa leveza e tal. Conta pra gente nessa tua sinceridade, como você vê o trabalho da Novo Tempo. Eu vejo como uma grande bênção para a nossa nação, uma grande bênção para a América do Sul, uma grande bênção para o mundo. Porque a mensagem que a gente acredita, a mensagem de Deus, ela chega a lugares que não chegariam de outra maneira. E a gente não combinou, a gente não falou sobre isso, Cris, mas tem uma amiga lá da nossa comunidade, lá da Igreja Adventista dos Jardins, lá em Biaçucê, ela ouviu, lá no interior da Bahia, ela ouviu através da Rede Novo Tempo, falar da mensagem da esperança. Depois ela se mudou para São José dos Campos. E aí ela chegou a ir na igreja que eu, minha esposa e minha família frequentamos, tomou estudos bíblicos com a gente e hoje faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se não fosse a Rede Novo Tempo plantando essa semente lá no interior da Bahia, lá em diversos locais no Brasil, eu acredito que a obra não estaria tão adiantada como está. Naturalmente, a gente precisa avançar mais. São muitas pessoas a serem evangelizadas, mas eu acredito que a Rede Novo Tempo é uma bênção, tem feito seu papel e cabe a nós fomentarmos para que esse evangelho, para que essa mensagem chegue mais longe. Amém. Amém, Amós. Muito obrigado. Agradecer você por vir aqui. Parece que passa tão rápido, né? A gente começou a conversar aqui. Satisfação é minha. Mande um abraço para sua família, que você continue aí sendo abençoado para abençoar pessoas e que você possa sempre crescer no reino de Deus e onde você for, testemunhar com essa leveza e com esse sorriso que você tem no seu coração. Obrigado. Volte mais vezes aqui. Obrigado, Cris. Fica à disposição. Até a próxima. Valeu. Muito bem, né? Esse foi o Amós aqui. Mas, olha, você viu aí que ele falou sobre testemunhos de vidas transformadas. Nós vamos conhecer agora a história de fé e propósito vivida pela Aparecida, empreendedora em Cascavel, no Paraná. Vai um abraço especial para o Paraná. E ela transformou a própria empresa em um meio de levar esperança aos seus clientes e mostra como o amor de Deus pode estar presente também na rotina profissional, assim como na vida do Amós. Você quer conhecer mais? Acompanhe agora a história da Aparecida. Meu nome é Aparecida, eu moro em Cascavel, no Paraná. Eu trabalho na linha de móveis rústicos, eu tenho uma madeireira e também trabalho com móveis rústicos. Então eu sou empresária aqui em Cascavel e trabalho nessa linha. O grande conflito eu costumo dar para os clientes, né? Costumo dar para os clientes os livros. Então quando termina ali, eu já pego mais. Eu costumo dar para os clientes os livros. O Novo Tempo, ela faz parte da minha vida mesmo, porque antes eu ia na casa dos meus amigos, né, e lá estava Novo Tempo. Eu falava, gente, tem que ter Novo Tempo também, por quê? Porque eu moro sozinha, e então eu gosto de barulho. Mas daí você liga a televisão Novo Tempo, lá tem uma programação legal. A Novo Tempo, ela é um veículo assim de que leva Jesus para as pessoas, né? Você ligou ao Novo Tempo, tem sempre uma programação que leva a Jesus às pessoas. Seja na área de educação, seja na área de saúde, está sempre levando Jesus, está sempre levando a palavra. Então, o Anjos da Esperança foi através da Novo Tempo, né? Eu sempre via ali, assistia bastante aquelas maratonas, né?
E é interessante porque a gente, como cristão, a gente tem a obrigação, né, o dever de levar Jesus, né? De levar Jesus, de fazer esse trabalho missionário que às vezes não estende. Pessoas que gostam de ir atrás e lá fazer o estudo bíblico. Há pessoas que gostam de só distribuir algum folheto ou só ajudar financeiramente, né? E às vezes é um pouco por falta do dia a dia da gente corrida, né? Dona de casa, trabalhar o dia todo. Mas a Novo Tempo, ela é um canal que leva a mensagem aonde nós não vamos. Então, a Novo Tempo é um canal que leva a mensagem, leva o estudo bíblico em lugares que você não pode ir. Então, eu achei interessante. Está sendo um anjo da esperança por isso, por você estar ajudando a levar o evangelho através da emissora que tem, né, uma extensão grande para levar. Saber sobre a volta de Jesus faz uma grande diferença na vida da gente, ainda mais nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje. A gente sabe que Jesus está ali, às portas. E então é interessante, né? Que enquanto a gente pode fazer isso, a Novo Tempo, por exemplo, por ser um canal, né? Então é ajudar para que pregue mais logo esse evangelho, que mais pessoas conheçam esse evangelho. E realmente a Novo Tempo é o canal da esperança. Ela leva a esperança aos corações das pessoas e então quem não é anjo tem que ser, mesmo que seja, entendeu? Não é só, e a quantidade de pessoas que nem são da mesma, né, da mesma doutrina e são anjos da esperança. Então são pessoas que também estão levando a palavra. Então o Novo Tempo é esse canal que leva os estudos bíblicos aonde eu não levo, onde eu não consigo levar. Eu me sinto muito feliz em ser um anjo da esperança. Ô, dona Aparecida, muito obrigado por compartilhar sua história conosco. Um abraço, pessoal do Paraná. E a gente pode dizer que essa história nos lembra que cada trabalho, por mais simples que pareça, pode ser um canal de luz, querido, um testemunho. Quando a gente coloca, você viu o Amós falando aqui também, quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, até o nosso empreendimento, nosso trabalho diário, se torna o quê? Um instrumento de esperança. É bom demais. Querido, mas o nosso programa não acabou. Ainda tem o Momento Sebrae, ainda tem a palavra do dia, uma mensagem do coração de Deus para você da Bíblia. Não sai daí. E no Momento Sebrae tem mais informação, tem conhecimento. Olha, o futuro do empreendedorismo passa por onde? Quem é que está enxergando para nos dar dicas especiais? Cris, que riqueza esse trabalho. O Paulo Sereda, que já é de casa agora conosco, está fazendo uma série fantástica. Se você perdeu, eu vou te falar como você pode, depois no nosso YouTube, poder rever todos os episódios. Mas esse é inédito. O futuro do empreendedorismo no Momento Sebrae, depois do intervalo. E a gente volta já. É o Anjos da Esperança Empreendedores no seu domingo. Você que nos acompanha pela manhã, inédito, né? Das 11 ao meio-dia ou às 21h30 à noite também você acompanha a nossa reprise especial. Então, em qualquer momento, sinta-se à vontade. Ou um bom dia, uma boa noite. Estamos juntos aqui no Canal da Esperança. E um abraço para o Amós. Gostou da história? Legal, depois a nossa história vai para o YouTube, viu? Você acompanha tudo e muito mais lá no nosso canal no YouTube, que também tem o Momento Sebrae, que hoje é inédito. No episódio de hoje, o Momento Sebrae fala sobre o futuro de empreender no Brasil. E aí? Esse tema envolve, com certeza, incertezas, né? Mas também grandes oportunidades. É isso que a gente quer falar para você. Então, ó, escuta aí, né? Para aqueles que conseguem enxergar o futuro, mantêm o propósito, mantêm o planejamento, a capacidade de inovar. Cris, gostei. Nós vamos entender como a economia brasileira passa também por ciclos de crescimento, de recessão e de que forma o empreendedor pode se preparar para enfrentar esses desafios. Assunto importantíssimo. Agindo de forma proativa, de forma conectada com as mudanças do mundo. Esse é o tema de hoje. Fantástico! Você acompanha com o Paulo Sereda no Momento Sebrae. Olá, amigo anjo empreendedor. Fizemos uma série de programas falando sobre o tema de empreendedorismo. Chegamos hoje num tema importante que é sobre o futuro
do empreendedorismo no Brasil. Futuro é algo difícil de se prever, mas nós falamos muito ao longo dessa jornada sobre planejamento, sobre uma maneira de nós colocarmos as nossas decisões anotadas no papel, traçarmos ali um caminho ótimo para que a gente possa reagir de maneira proativa às alterações que nós temos no mercado. O futuro do empreendedorismo no Brasil é algo incerto, assim, tanto quanto a atividade empreendedora em qualquer lugar no mundo. No Brasil, nós temos ciclos econômicos com uma característica particular nossa, eles são mais curtos. E que é o ciclo econômico? Época de prosperidade e época de recessão, de maior dificuldade. A gente vive nesse país, nós passamos bastante por esse tipo de acontecimento. Vemos época mais aquecida da economia e épocas que são menos aquecidas na economia. O que é importante a gente ter nesse tipo de cenário? A gente precisa ter propósito. Lembra quando nós falamos de constância de propósito? Manter o nosso propósito, manter o foco. Por que eu estou nessa atividade empreendedora? Quais são os meus objetivos? Onde eu pretendo chegar? E agir de maneira proativa, antecipadamente, antes que os problemas venham a aparecer. Acompanhar noticiário, estar atentos sobre quais são as decisões econômicas que são tomadas no nosso país, decisões tributárias, decisões de investimento, decisão de crescimento, as flutuações, tudo o que acontece no ambiente político, econômico, social do nosso país, é fundamental para que eu possa agir de maneira proativa conforme o planejamento que eu tive. Também estar atento no mundo todo. O mundo anda um tanto quanto instável as decisões que são tomadas em todos os países. E nós vivemos numa economia globalizada. Não dá para eu ficar imune a decisões políticas tomadas em grandes países que certamente vão ter algum impacto na economia local e no meu ramo de negócio. A ação, ela vai desde a prevenção, como também ela passa pela inovação. Um grande problema que a maioria dos empreendedores acabam passando é a estagnação. Eu começo bem, começo com propósito, vou planejando, sou proativo, vou tomando minhas decisões, vou fazendo as coisas, mas eu acabo não inovando mais, eu fico pelo caminho. A inovação é algo que eu preciso fazer constantemente no meu negócio, com foco no meu cliente. Acompanhar quais são as tendências de tecnologia, a maneira como nós compramos e vendemos hoje é completamente diferente de como os fazíamos há 20 anos atrás, 10, 5 anos atrás. Impacto de novas ferramentas que nós temos, como a inteligência artificial, e ser bom na comunicação no ambiente digital, tudo isso faz parte da ação inovadora e do futuro do empreendedorismo. Nós não podemos ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo e acreditar que vamos obter sempre ali resultados positivos, porque o que valia antes pode não valer mais. Existem mercados que verdadeiramente desapareceram ao longo do tempo. E, como eu disse já, nós não compramos e não vendemos mais como fazíamos há 10, 5 anos atrás. Eu preciso estar atento. E essa atividade, estar atento, é o tempo todo. Como dizia Oscar Schmidt, para que você vença, para que você tenha sucesso, são necessários empenho e dedicação, todos os dias e não somente de vez em quando. Muito obrigado ao Sebrae que nos dá esse presente aqui. Paulo Sereda, muito obrigado nessa série aí, mais uma série fantástica. Se você quiser informações, acesse sebrae.com.br. Eles doam o tempo, doam aqui esse profissional especial, né, o Paulo Sereda, para nos trazer informações para você que quer empreender, quer ter informações. Então a ideia aqui é ajudar, é educação, né, conhecimento, né? E como bem ouvimos ali, o futuro de empreender depende de quem está disposto, querido, a se adaptar, a manter o foco, a continuar inovando. E aí não se trata apenas de prever o futuro, né? Não é bola de cristal, mas de construir caminhos sólidos. Essa é a ideia, para chegar até onde você quer. Então, quando você acompanhou essa conversa, você descobriu como planejar, agir no seu negócio, crescer mesmo em tempos de incerteza. E no Sebrae, né, tem se unido esse conhecimento junto com a Novo Tempo para trazer para você esses benefícios, essa doação de tempo aqui. Mas, Cris, vou dizer uma coisa, não para por aqui. Domingo que vem tem mais um tema. E da mesma forma que você pode contribuir com a Novo Tempo, você pode ser fonte de ajuda para conduzir na pregação do Evangelho. Tem pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. O Sebrae está aqui, ó, doando tempo. Veio o Amós doando aqui o seu conhecimento. E você pode se tornar um anjo da esperança.
Vamos fazer o seguinte, como que faz? Mande uma mensagem agora. Você pode se tornar um anjo da esperança empreendedor ou um doador. Inclusive, nesse mês de novembro, nós estamos no mês de doação, porque agora tem guerras, rumores de guerras, várias questões acontecendo e as pessoas estão perdidas, achando que Deus é o culpado. Estão distorcendo o Apocalipse, têm medo de estudar a Bíblia. E a Novo Tempo, em oração, decidiu reimprimir revistas. A revista Apocalipse, Daniel e também Céu e Inferno. São 3 revistas que falam sobre o tempo do fim. Nós falamos teologicamente de escatologia. A ideia é enviar de graça esses estudos. E a sua doação nesse mês vai nos ajudar a cumprir esse papel. A gente, cada mês agora vai querer enviar mais e mais conhecimento. Você pode fazer uma doação através da nossa chave Pix. Fácil, fácil. A chave Pix é anjos@novotempo.com. Está na tela aí, ó. Tá bom? Se você já é um doador, a sua doação vai entrar automática. Se você não é, você pode fazer a sua doação no Pix e nos mandar o seu comprovante para o nosso WhatsApp. O Pix é anjos@novotempo.com, qualquer valor. Se você quiser entrar em contato conosco para fazer através do boleto, do cartão, ou até mesmo fazer um cadastro depois fazer o Pix, o nosso WhatsApp é simples. Pega aí, hein? DDD 12 98176 6630. 12 98176 6630. Manda uma mensagem que amanhã mesmo a Novo Tempo já vai entrar em contato com você, tá bom? Fala assim, quero ser um anjo, quero doar, quero fazer um cadastro, eu quero participar dessa obra. Gente, vem com a gente. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. E eu quero falar para você que Deus tem um recado especial. A palavra de hoje é uma bênção. Vai falar o meu e o seu coração. A palavra do dia, olha, é um presente que nós temos. Nós sempre acabamos o nosso programa com um prato principal, né? É a palavra do Senhor. 2 minutinhos e a gente volta já já. Não sai daí. Você já conhece o projeto Anjos da Esperança Empreendedores? Essa é uma iniciativa da Novo Tempo para inspirar empreendedores de todo o Brasil a se tornarem agentes de esperança. São pessoas simples ou grandes investidores. Eles inovam, produzem, geram empregos, mas eles sabem que o investimento mais importante é o investimento para salvar vidas. O que nos une? Um só propósito: anunciar através da sua influência e talentos que Jesus é o maior tesouro de todos. Ser um anjo empreendedor me faz viver com mais propósito. Meu negócio é uma ferramenta de missão. Se você já é um anjo da esperança empreendedor, compartilhe a sua história conosco. E se você não é, que tal começar a transformar vidas com os seus talentos e recursos? Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que um negócio, uma missão. Que bom estar com você aqui, finalizando mais um programa Anjos da Esperança Empreendedores. E como eu sempre digo, falo a você, e é de coração, tá? A gente termina com o prato principal, a palavra do Senhor. Meu querido, ela é a nossa direção, ela é a nossa luz, a base de tudo que existe aqui na Novo Tempo. Começa agora a palavra do dia. Meu querido, minha querida, hoje nós falamos sobre muitas coisas aqui, né? Sobre o programa Origem, sobre os novos meios de doação do projeto Anjos da Esperança, sobre histórias de fé e superação, como a da Aparecida, lá de Cascavel, que transformou o seu negócio, e um canal de esperança. Nós falamos com o Amós, que testemunho lindo, né? Mostrou que é possível empreender, tecnologia, conhecimento, mas não abriu mão dos princípios cristãos. E agora, nesse momento aqui, nesse momento final, nós queremos ouvir a voz de Deus, dizendo, siga em frente, Cris. Maria, João, você, não olhe para trás. E eu quero abrir a Bíblia com você. O texto é de Filipenses 3, 13 e 14, que diz o seguinte, você vai agora entender um pouquinho mais. Filipenses 3, 13, 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, da soberana vocação de Deus
em Cristo Jesus. Esse texto aqui, meu querido, é uma chamada, há um movimento. Deus não nos chamou para viver parado aí, no passado. Você conhece alguém que vive só no passado? Deus nos chamou para avançar. E esse avançar tem um nome de início. Você tem que pedir perdão, você tem que perdoar. Às vezes a gente está ancorado no passado. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que nos prende do passado não é o que aconteceu, é o que ainda não foi curado. Você tem uma ferida aberta, meu querido? Tem gente que está presa nas culpas, nos erros, em decisões erradas, em expectativas frustradas. Tem gente que empreende, mas que nunca se perdoou por ter falido uma empresa. Fica naquilo, fica naquela dor, naquela ferida. Pais que não se perdoam por terem dado mais tempo ao trabalho do que à família. Tem gente que fala, se eu pudesse voltar atrás, você não consegue voltar no tempo. Tem filhos que não conseguem olhar para os pais sem sentir remorso. Olha, gente, tem gente mesmo dentro da igreja, da casa do Senhor, mas continua carregando fardos que Cristo já pediu para deixar para a cruz. Isso, a cruz tem o seu papel. E quando a gente citou esse texto aqui de Filipenses, né? O nosso apóstolo Paulo, ele entendia isso. Por que, Cris, você fala que ele entendia isso? Antes de Paulo ser um grande missionário, ele foi um perseguidor, você lembra? Ele mesmo confessou, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui insolente. Ele mesmo fala sobre si, mas depois de encontrar Jesus no caminho de Damasco, ele entendeu que não dá para seguir em frente enquanto o passado estiver determinando o seu presente. E é por isso que ele disse, olha o texto que eu coloquei, né? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Mas eu não estou chamando você de burro ou leviano. Querido, esquecer não é apagar a memória. Não, olha, eu vou esquecer, não, amnésia. Não, é tirar do passado o trono que tem dentro de você. O passado às vezes reina, é decidir que ele não vai mais governar suas emoções, as suas decisões, os seus sonhos. E eu digo mais, essa Bíblia, a palavra que nós falamos aqui, ela é cheia de gente que precisou deixar o passado para trás para viver o futuro. Eu digo para você, José, por exemplo, ele teve que perdoar os irmãos que o venderam como escravo, irmãos. E ele chegou no palácio. Moisés, o grande líder, ele precisou deixar o Egito, os traumas do passado, ele assassinou. E ele foi um líder, ele teve que liderar um povo em direção à promessa de Deus. Pedro precisou enfrentar a culpa de ter negado aquele querido Jesus que ele conviveu por mais de 3 anos. Ele tem que voltar a pescar vidas, mas ele tinha que fechar essa ferida. Até Jesus, quando ressuscitou, deixou para trás o quê? O sepulcro vazio, um símbolo de que o passado não define o presente de quem está em Deus. Deus morreu, mas ressuscitou e vive por nós. Ô meu querido, para de sofrer, você tem Pai, você tem Salvador. Perdoar é Deus dizer ao coração, eu ainda posso fazer coisas novas, mesmo depois de tantas perdas. E a palavra do Senhor, no livro de Isaías, 43, 18 e 19, ele tem uma declaração muito especial e fala, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerareis antigas. Eis que faço o quê? Coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eu sei que é uma linguagem até rebuscada, que a Bíblia muitas vezes está falando, eu sou o Senhor do novo. Você não está percebendo que eu quero transformar a tua vida? Talvez você esteja hoje no ponto de decisão. Um pé no passado, outro no futuro. Não é esquecer das tuas origens, não é isso. Deus está te dizendo algo hoje aqui. Chega de olhar para o retrovisor. Retrovisor é importante? Claro que é. Mas há um caminho novo diante de você. Há uma nova empresa, um novo projeto, uma nova relação, uma nova espiritualidade, uma nova fase na tua vida espiritual. E tudo isso começa quando você libera o perdão. Aceita o perdão que Deus oferece para você. Esse é um perdão completo. O Salmo 103, 12 diz, quanto ao Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O que esse versículo quer dizer?
Deus não fica te cobrando pelo passado. Se você já pediu perdão, Deus perdoou, solta. Ele nos chama para o alvo, para o prêmio da vocação celestial. Então eu quero falar com você que é empreendedor, eu quero falar com você que é pai, que é filho, funcionário, dono do negócio. Hoje, esse domingo, Deus te fala que é dia de avançar, amém? Deus não está te chamando para reescrever o passado somente, mas para construir um futuro a partir da graça, a graça do Senhor. Você não pode mudar o que já foi, querido, mas você pode decidir o que vai ser a partir de agora. Ei, não dá para dirigir olhando só para o espelho. Ele é importante, você precisa levantar os olhos para o caminho adiante. E qual é esse caminho? Cris, me fala o caminho. A Bíblia vai te falar. Ele disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você segue Ele, meu querido, Ele não te leva para o passado. Ele fala quem você é, fala as tuas origens. Ele te conduz para a promessa. Por isso hoje, a gente quer encerrar esse programa hoje, levando você, te convidando a falar para Deus assim, fala comigo, Senhor, fala aí na sua casa, Senhor, eu decido deixar o passado no teu altar. Eu aceito o teu perdão. Eu decido perdoar quem me feriu. Eu não quero apenas sobreviver. Eu quero prosseguir para o alvo. Me ajuda a caminhar com os olhos fixos em Ti. Amém? Quero orar com você. Venha comigo, vamos falar com o Senhor. Querido Papai do céu, que possamos, Senhor, olhar para as nossas feridas e saber que o Senhor nos cura. Que possamos não nos transformar naquilo que nos feriu. Às vezes nos transformamos no vilão que nos ataca. Se tem alguém aqui que feriu alguém e não consegue se perdoar, que possamos, Senhor, abraçar a Tua graça, lembrar o Teu sangue restaurador. Pai, que o Espírito Santo visite o nosso coração e que a dor, o remorso não tenha trono no passado, mas que no presente possamos estar contigo. E quando o Senhor está conosco hoje, o nosso futuro é transformado. O Senhor é o Senhor do tempo. Nós, às vezes, ficamos escravos do cronos, do relógio, colocamos o passado, um presente tão ácido, mas queremos descansar em Kairos. Queremos descansar no tempo santo, Senhor. Nos abraça hoje, que possamos lembrar das nossas cicatrizes, mas que temos um Pai que nos ajudou e nos curou. Pedimos perdão, liberamos perdão no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Mais leve, sentiu a presença do Senhor na sua casa? É isso que nós queremos. Mais do que um negócio, uma missão. Esse é o Anjo da Esperança Empreendedores. Eu espero você no próximo domingo. É verdade, o nosso WhatsApp aqui, está na tela para quem ainda não se tornou um Anjo da Esperança. Vem com a gente, vem levar esse evangelho especial. E lembrando, qual é a nossa frase? Eu oro por você, você ora por mim e o quê? Deus age por nós. Sou um anjo, sou um novo tempo. Até o próximo domingo, a gente se fala. Aquele abraço. Tchau, tchau.